Olá, primeiramente um saudoso abraço, né, para o visionário Hernani, né. Bem, o trabalho que eu vou apresentar, né, chama-se Alice no Bosque dos Espelhos, Jogos, Metáfora e o Funcionamento da Interface como Modelo Mental para o Conhecimento, né. Esse trabalho, né, foi muito a partir das leituras, né, da Alice, né, que virou um personagem, inclusive, conceitual para mim, né. E tem uma frase dela que me pegou, né, que é essa, né? Vamos fingir que, de alguma maneira, né, existe a possibilidade de a gente passar pelo espelho. Vamos fingir que o vidro fica macio, como se fosse uma gaze, para que possamos passar, né? E aí, associando a isso, eu estou usando aí o Borges, né? O Jorge Luiz Borges, né? Alice sonha com o Rei Vermelho, que está sonhando com ela. E alguém avisa que, se o rei acordar, ela se apagará como uma vela, porque nada mais é do que um sonho do rei que ela está sonhando. Os dois sonhos de Alice, né, beira aí o pesadelo, né? Então, qual que é a proposta aqui? É refletir a partir dos jogos eletrônicos, né, ou videogames, que é uma nova forma de ordenamento da realidade, né, e que tem aí uma série de hibridações, interseções, né, e a importância da metáfora. Então, eu vou analisar a questão da metáfora e do funcionamento da interface sob três aspectos. Uma cultural, o Lev Manovic, como sistema de representação e pensamento, e a questão das metáforas ativas, que eu estou me apropriando aí do Austin, né? O pensamento interface, né, ao lado da metáfora, cria significado nessa nova ordenação visual. É um espaço, inclusive, né, que o usuário, né, ele é intérprete e público ao mesmo tempo, né, artista e audiência, né, e tudo isso, né, vai criar uma nova, né, forma de construção aí do nosso imaginário, né. Se a gente pensar em Alice, né, nesse bosque de reflexão especulares, né, a gente tem aí o jogo do xadrez e as cartas, né, é uma disputa aí, né, da questão da nossa imaginação, né? E o Lewis Carroll, né, ele cria um argumento que está estruturado na realidade. O que isso quer dizer, né? Alice parte de uma regra geral, né, de uma mecânica, para entender a proposta da rainha na construção de novas regras, ou o que eu chamo de estado das coisas, né? E Carroll utiliza uma série de paradoxos, né, estéticos, né, e vai se apropriar, ele era lógico, né, ele era matemático, né, e vai criar esses personagens, eventos, né, e sequência de narrativas, né, desse livro, né. Então, o imaginário que se constrói aí nesse universo, né, da Alice, né, é o que Borges, né, dizia, né, de classe das coisas impossíveis, né. Então, a própria jornada da Alice dentro do país, né, é uma busca de conhecimento. Ela está aprendendo o tempo inteiro com o jogo, né? Tanto é que ela fala, né, esse deve ser o bosque em que as coisas não têm nome. Qual será o meu nome quando eu entrar nele, né? Então, é um mundo que é construído por meio de jogo de linguagem. E aí a gente trabalha com uma série de coisas: a inversão, a repetição, o trava-língua, a adivinhação, o anagrama, né? E isso tudo vai configurar esse imaginário do país das maravilhas, né? Então, quando a Alice está dentro desse universo, né, ela tem que mudar a forma de pensar, né? E muitas das vezes a partir de metáforas, né, que vão criar aí imagens, né, que vão, ao mesmo tempo, entrar nessa questão da reflexão, mas também de confronto de ideias, né? Então, é todo esse universo que o Lewis Carroll cria, né, é um desafio para o nosso pensamento, que é extremamente cartesiano, né? E, ao mesmo tempo, é para liberar a linguagem, né, estou falando aqui de texto escrito, né, do peso de significado lógico, né? Então, a associação que eu faço aqui, a brincadeira que eu faço nesse ensaio, né, é de associar esse universo com uma nova forma de pensamento, né? E a importância das metáforas nessa configuração do pensamento é desconstruir e reconstruir modelos mentais, né? E aí, né, afinal, o que é interface? Eu estou usando o termo interface, né,
como uma ideia de um pensamento, né? A casa do espelho e suas perspectivas, né? O Steve Johnson foi um dos primeiros que tocou nesse assunto de interface com C, né? Que ele trabalhou nesse livro, né? O papel cultural da interface do computador. Né? Me apropriei aí do Carlos Alberto Scolari, né? Que ele fala que a interface é um agente modelador da percepção, situado entre o real e o virtual, né? É um espaço tecnológico. O Lev Manovic, né? Ele trabalha a ideia de interface que ela atua como um código cultural, né? E que leva isso através de diversas mídias, né? E aqui a gente, né, eu considero o game uma forma de mídia, né? Uma forma de multimídia e tudo, né? Mas eu tenho trabalhado muito esse conceito a partir do pensador Giuseppe Català, né? E ele parte de uma expressão que eu acho muito bacana, do Heidegger, né, que nós estaríamos, né, na era da imagem do mundo, porque a gente concebe o mundo como uma imagem, né? Então, nesse universo, né, na interface, as ideias adquirem formas visuais, né? O sujeito incorpora na própria imagem do conhecimento que resulta a fusão em si mesmo com a representação subjetivada, né? O sujeito se torna objeto e o objeto sujeito em conjunto, em dobras e desdobra, né? Eu trabalho muito a partir desses dois livros, né? La Imagem Complexa e La Imagem Interface, né? E quando a gente está falando aqui de interface, né, ou interface, né, como eu gosto de usar, a partir aí do conceito do Català, né, ele eleva isso à condição de um modelo mental, né, uma nova forma de gerar conhecimento, né? E quando a gente está falando aqui especificamente de interface, esse conceito ele desenvolve em 3 níveis. É um tipo de imagem fluida, híbrida, complexa, né? Isso significa uma mudança de paradigma no campo da representação. Mas também esse conceito de interface é uma forma de pensamento e que está relacionado com a tecnologia. Né? O jogo eletrônico, ou a forma ensaio, os filmes ensaio, é um exemplo disso. Né? E, claro, um dispositivo que está relacionado aí com o computador, que vai envolver, né, esses dois elementos. Né? Quando surge essa ideia da tecnologia e a interatividade, né, é o ponto que a gente usa aí para falar dessa imagem interface, né? Essa ideia do contato, né? Ou seja, dessa relação do homem, né, com esse universo metafórico que a interatividade traz, né? E a gente trabalha com basicamente 3 modelos mentais. O primeiro, que seria aí o teatro grego, né, onde Aristóteles, né, e a gente tem uma separação muito clara, né, onde está o público, né, que é o real, e onde está o palco, a representação, que é aí o imaginário. Né? Um outro modelo que a gente pode buscar aí é da câmara escura, né, no Renascimento, né, e onde a realidade é trazida para dentro de um dispositivo. Né? O cinema ainda conserva ainda um pouco essa ideia. Mas quando a gente pensa nesse modelo mental da interface, isso muda tudo. Né? Ou seja, a tela, o quadro, a cena, né? Essa coisa do distanciamento, né, muda tudo. Essa ideia de, né, relação, né, muda completamente. E esse é o nosso grande foco. Né? E se a gente pensar na ideia de jogos, né, os jogos eletrônicos, né, eles absorveram aí, né, os modelos anteriores, né, a literatura, o teatro, a pintura, o cinema, e cria um outro espaço, né, que é além da tecnologia. Né? A gente constrói aí novos campos de percepção. Então, quando a gente está falando a nova forma, a nova cultura visual é uma forma de experiência de emoção informatizada e virtualizada. E isso constrói e reconfigura o nosso imaginário. Né? Então, essa experimentação estética do jogo é uma forma de arquitetura cinematográfica que é delimitada aí pela tecnologia. Né? Então, essa experiência, né, ela surge ao redor dos intercâmbios mentais, essa nova visualidade. Né? Então, a complexidade
E a compreensão dos problemas da metáfora, no sentido estético, é uma oportunidade para a gente entender essas visualidades que são incorporadas aí tecnologicamente, né? É uma expansão da natureza humana, né? E tem essa mudança no imaginário, né? E até essa reflexão que a gente deve fazer com a metáfora como um dispositivo da visão, né? Então, se a gente pensar nesse universo do jogo, a realidade mostrada, né, e com a qual é possível a gente interagir, né, e isso é diferente dos outros meios ou as outras mídias, ela ultrapassa essa cota do real e faz com que a realidade seja experimentada não como réplica, mas como uma duplicação, né, que está situada sobre as formas representadas. É o que o Catalá fala, né, uma camada ativa que lhe dá uma intensidade na realidade que na realidade elas não possuem. Essa é a grande brincadeira. Então, se a gente pensar aí nos processos interativos, né, aqui a gente está falando de jogos, né, então gera nisso tudo uma complexidade conceitual e teórica que incide nesse processo, né, da experiência da imersão e também de como o sujeito está nesse espaço, né. Steiner, né, o Jorge aí, né, que é a partir daí que eu construo o trabalho sobre a metáfora, né, ele denuncia, né, essa ideia que a palavra, né, o declínio da palavra de expressar o mundo, né. Então, né, vou citar ele, né, vivemos dentro do ato do discurso, mas não podemos presumir que a matriz verbal seja a única onde concebe a articulação e a conduta do intelecto. Há outras forças comunicativas ou modalidades da realidade intelectual que não se fundamentam na linguagem, com a imagem, né? Então, quando a gente esgota esse processo linguístico, a gente precisa aflorar algo que é, no caso, a questão da imagem, né? E o jogo eletrônico, né, o videogame, seja lá o videojogo, como se chama, né, é uma arquitetura que a gente depara com essa nova forma de metáfora, né, que não é simplesmente a ideia, né, linguística da metáfora, né, não é puramente linguístico, né, até porque a gente está nesse universo de uma nova cultura visual, né. Então, quando a gente entra nesse espaço do jogo, a metáfora ela né, nos obriga a pensar numa dinâmica que a gente chama aí de tensional, né? A ação da metáfora se manifesta como uma ação criadora de imagem, né? E um ato que é construtivo, né? O nosso cérebro ele é muito plástico, né? Ele se adapta, né? E nesse sentido, cada pessoa é um mundo, ou cada jogador tem o seu mundo, né? Então, todo pensar, necessariamente, é metafórico e abstrato. É isso que o jogo, né, faz, né, a partir disto, né? O Goodman, né, que ele diz que existe várias maneiras de ser no mundo, né? Quando se constrói um jogo, é um novo mundo, é um novo personagem. E também quem está realizando esse processo é uma forma de expressar, de descrever esse mundo, esse novo mundo. Até porque descrever, né, descrever o mundo, né, é, né, um universo metafórico. Então, quando a gente alia isto, né, ao computador, que é esse elemento mediador, né, o computador, né, a ideia do computador, ele é uma metáfora ativa, perdão, né, porque ele propõe novos mundos, ele fixa um discurso metafórico, seja desde aí dos ícones básicos e tudo. Então, quando o jogador entra nesse espaço, né, que eu chamo aí de mediador, ele também está fazendo isso de forma metafórica. Ele tem noção que está entrando em um novo mundo, né, esse mundo possível que o Goodman fala, né? E esse dispositivo, né, aqui eu só vou trabalhar com a ideia do computador, mas seja smartphone e tudo, é um novo estado das coisas, ou um espaço que coloca em cena, que expõe, né, e efetiva essa ideia de metáfora ativa, né?
E esse livro específico do Austin, né, Como Fazer Coisa com as Palavras, né, ele trabalha nesse universo de que as palavras têm um grande poder, né, que ele chama aí de frases, né, performativas, né. Então eu apropriei um pouco disto, né, para dizer, né, se as palavras têm força, né, para produzir algo, e a linguagem não é só uma descrição da realidade, né, e ao mesmo tempo ele questiona essa fronteira entre a filosofia e a linguística, né, se a gente pode fazer coisa com as palavras, então essa ideia de performance, performativo, é um ato de realização de algo. E ao mesmo tempo ele questiona, né, onde está essa fronteira? Né? Existe alguma parte? Ele está questionando isto, né? O campo está livre para quem quiser instalar. O lugar é do primeiro que chegar. Então, se as palavras são capazes de fazer alguma coisa, não poderá as imagens fazer o mesmo com um maior motivo? E no game, a gente trabalha com imagem. O foco é a imagem. Claro, roteiro, mas a questão visual, né, essa nova possibilidade, né, que a gente tem. O Catalar, né, nesse trabalho, né, ele diz, né, as imagens metafóricas têm uma vantagem sobre as metáforas linguísticas, por revelar a capacidade do mecanismo metafórico e criar novas ideias. Então, quando a gente começa a pensar a metáfora, né, a gente sempre fala de metáfora nesse âmbito linguístico, né, e a gente vai desdenhar, né, a gente vai deixar para um outro campo, né, especificamente cognitivo, né, a ideia dessas imagens criar, né, imagens mentais. Né. É muito mais fácil ignorar o poder figurativo das metáforas e reduzir esta, né, a gente deixa para lá. Então, quando eu estou falando aqui de interface, é um território de limites, né? Qual é o limite da imaginação metafórica ou dessa lógica poética? Né? Se a gente conseguir, eu ainda não consegui responder essas perguntas, né, permite a gente ampliar e expandir essa ideia do visível. Né? Então, quando a gente fala de imaginação metafórica no espaço da interface, é porque a imaginação, né, ela cumpre a função criativa, né? Esses elementos simbólicos devem estar livres de uma forma de pensamento rígido para emergir toda a dinâmica do movimento do conhecimento. Né? Eu acho que o jogo, né, ele produz isso. Né? Desde imagem, som e tal, ele tem essa capacidade, né, de envolver as pessoas, de produzir essa função metafórica da imagem. Né? Então aqui, né, só para a gente resumir, né, a gente está falando de um pensamento interface, é um novo paradigma. Né? E que as metáforas, a gente tem que pensar as metáforas, não só linguística, mas nesse mundo possível. E onde a imaginação, né, atua, né, e vai fazer esse cruzamento entre a realidade e esse mundo imaginário. Né? Aqui eu não quero expandir o tema, até porque eu não posso, não consigo, né? Então, quando a gente, mas é de começar a refletir a complexidade da metáfora. A metáfora nesse sentido estético, né? Para a gente poder entender a visualidade nesses processos de interatividade. Né? E esse processo de interatividade, e que o jogo eletrônico, aqui eu defendo, né, ele está moldando tecnologicamente e criando um novo imaginário. É um pouco superar essa visualidade, né, clássica que a gente tem, cartesiana, e estabelecer um novo relacionamento com a tecnologia, né, com o conhecimento, com o sujeito. E o jogo, especificamente, né, com esse aparato tecnológico, ele também é uma ferramenta de pensar. Né? Por isso que eu trabalho muito com essa ideia de interface, né, como produção de conhecimento. Você não está simplesmente jogando, você está produzindo ali, em algum momento, uma forma de conhecimento. Tem aí
a bibliografia que eu usei para esse trabalho, né? É muito pouco tempo para desenvolver essa ideia, né? Mas o próprio conceito de Alice no Bosque do Espelho, né? E aqui, embora essa imagem represente Alice atravessando um espelho, é um pouco essa provocação. Quando é que a gente vai atravessar o espelho, né? E a gente vai mudar a forma como a gente pensa? O jogo possibilita isso.